Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, a parte 29, que se chama O Cuidado e o Alimento de Nosso Espírito. Bora então para nossa leitura? Bora para nossa leiturinha. As pessoas perguntam com frequência: onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer Louden, escritora e coach de crescimento pessoal, chamou os nossos artifícios de entorpecimento de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentindo impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas na verdade estão apenas lançando grandes sombras sobre a nossa vida. Jennifer escreve em seu livro The Life Organizer, o organizador de vida. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando um momento de doce felicidade, uma gratificação verdadeira, ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar, uma sombra de consolo. Gente, isso aqui é muito claro quando eu paro para pensar em todos os meus momentos de ansiedade em que eu entupi comida para dentro para poder, entorpecer realmente o meu eu. E como isso aqui era verdade, né? Eu nem senti o gosto das coisas que eu estava comendo. Eu só entuchava a comida para dentro para poder, ai, não sei, preencher o vazio, né, que eu sentia. Pode conversar por meia hora com alguém pela internet e sair energizado para suas tarefas, ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar cara a cara com seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras na noite anterior. O que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que Luden ressalta. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas e, se for útil, discutir essas questões em família, com os amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudem a identificar as sombras de alívio ou outros comportamentos destrutivos que buscam o entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar muita atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com o seu envolvimento em comportamentos desse tipo. Em última análise, porém, essas são questões que transcendem o que conhecemos e a forma como sentimos, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas estão confortando e alimentando o meu espírito, ou são alívios temporários da vulnerabilidade, das emoções difíceis que acabam esgotando as minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazia e carente? Para mim, sentar-me com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da despensa, é sempre um sinal de alerta. Sentar-me no sofá para assistir bons programas de televisão é delicioso, mas zapear durante uma hora é desanimador. Essa coisa de comer em frente à geladeira, eu fico lembrando de tanta coisa. Eu pegando uma panela de arroz e tendo arroz para dentro, gelado e puro. Tipo assim, né, comer por ansiedade é uma coisa que desafia qualquer lógica, porque qual é a benesse de se comer arroz gelado e puro? Arroz puro tudo bem, né? Arrozinho quentinho, às vezes aquele alhinho, né, bem refogadinho, mas gelado, em pé, aos patacos, isso não é, né, sobre degustar um alimento, né?
Quando pensamos sobre nutrir ou atrofiar o nosso espírito, precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta, até mesmo os estranhos. Há alguns anos, escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para um jornal de Houston, depois de testemunhar como o nosso estilo de vida alimentado pela ansiedade afeta as pessoas. Falei sobre o modo frio, como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas, etc., como se não fossem pessoas e não merecessem sequer serem olhadas nos olhos. Uma vez eu estava prestes a fazer o meu pedido ao drive-thru de uma lanchonete quando meu celular tocou. Achei que pudesse ser da escola de Charlie e atendi. Era alguém ligando para confirmar uma reunião de trabalho. Desliguei o telefone o mais depressa que pude. Enquanto eu dizia sim, irei à reunião, a atendente na janela e eu conseguimos nos comunicar. Eu me desculpei com ela assim que desliguei o telefone. Devo ter surpreendido a moça com aquela atitude, porque ela começou a chorar, dizendo em seguida: obrigada, muito obrigada. A senhora não tem ideia de quanto isso é humilhante. As pessoas nem olham para nós. Sei bem como ela se sentiu. Passei um bom tempo trabalhando como garçonete para bancar meus estudos e vivi essa experiência de ser invisível. Então, sobre isso, né, eu fico sempre pensando, gente, as pessoas que estão ali são pessoas, né? Eles não são robôs. E a gente também sempre está num lugar onde a- a- pode acontecer com a gente, independentemente de onde se esteja, viu? Pode acontecer com a gente também. Então, acho que não custa nada. Ah, mas qual é o seu nome? Com quem que eu falei? Outro dia eu fui no oftalmologista, né? E primeiro a gente passava por uma triagem com a enfermeira. E aí eu falei, aí ela fez a triagem, fez aquele primeiro exame. Ah, a doutora já vai chamar, tá, tá, tá. Eu falei, tá bom, mas qual o seu nome? Ela falou, eu não lembro agora, tá, gente? Porque eu tenho a memória bem já prejudicada. Ela falou o nome dela e disse, eu sou enfermeira. Eu falei, tá bom, fulana, muito obrigada, viu? Um bom trabalho pra você. E ela ficou assim, meio atordoada, eu senti, porque ela rapidamente ela falou o nome e o cargo, tipo, como se justificando ela estar ali me atendendo no lugar da doutora. É, tipo assim, justificando, olha, eu tô te atendendo aqui na prévia porque eu sou enfermeira, tá? Então as pessoas precisam de justificativas para estar ali. Eu não tô questionando se eu for numa clínica, tem uma pessoa que faz uma prévia, é óbvio, né, que ela é enfermeira. Se não fosse enfim, as vigilâncias aí da vida iam pegar isso, né? Mas enfim. E aí ela ficou, eu senti que ela não, as pessoas não perguntam, só quer saber o nome da doutora, da enfermeira não. Então eu acho que é isso, né? A gente tem que deixar um pouquinho essa coisa de lado das hierarquias, porque se for parar para pensar, essa hierarquia meio besta, né, da sociedade, se você não tem todas as atividades funcionando bem, o negócio não anda, né? Como uma engrenagem. Se um dente quebra, seja ele o menor ou o maior, tudo vai emperrar. Então, acho que é sobre isso aqui, né? Quando tratamos as pessoas como objetos, nós as desumanizamos. Após passar mais de uma década estudando aceitação, autenticidade e vergonha, posso afirmar que fomos projetados para criar vínculos, emocional, física e espiritualmente. Não estou insinuando que devemos ter um relacionamento profundo e significativo com o manobrista ou com a atendente da lanchonete. Mas é preciso que paremos de desumanizar as pessoas e começar a olhá-las nos olhos quando falarmos com elas. E inclusive no vice-versa, gente. Se você é a atendente, o atendente do balcão, se você é o manobrista, seja qual for a sua função e você está me ouvindo, você, quando conversar com o seu cliente, com a pessoa que você está atendendo, olhe nos olhos dela. Você não é, tipo, sabe, eu vejo muito essa atitude dos atendentes olhando para baixo, assim. Não, gente. Ali estamos dependendo do bom funcionamento do outro, né?
Se não tivermos a força de vontade e o tempo para fazer isso, então é melhor ficar em casa. Na pesquisa, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas. Não estou falando de religiosidade, mas da crença profundamente arraigada de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos. Uma força que é amor e compaixão. Para alguns, essa força é Deus, para outros, é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados. Talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento tenham a ver com cuidar e alimentar o nosso espírito. Os escudos menos usados, vamos falar de alguns outros, né? A alegria como mau presságio, o perfeccionismo e o entorpecimento apareceram na pesquisa como os 3 métodos de proteção mais comuns, e são mesmo, né? Se a gente parar para pensar, ou as maiores táticas de defesa. Desta última parte do capítulo, quero explorar brevemente os escudos menos usados do arsenal, algumas outras máscaras e armaduras que formam importantes subcategorias de escudo. A maioria de nós vai se identificar provavelmente com um ou mais desses mecanismos. O escudo viking ou vítima. Reconheci essa peça da armadura quando um grupo significativo de participantes da pesquisa sinalizou que não via utilidade no conceito de vulnerabilidade. Suas respostas para a ideia de que a vulnerabilidade podia ter algum valor foram indiferentes, desdenhosas e até hostis. O que apareceu nessas entrevistas e interações foi uma lente sobre o mundo que via as pessoas divididas basicamente em 2 grupos, que chamo de vikings ou vítimas. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertencente a um dos 2 grupos mutuamente exclusivos. Ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor. Ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Enquanto eu organizava os dados dessas entrevistas, pensei no capítulo da minha dissertação sobre o filósofo francês Jacques Derrida e a oposição binária, termos relacionados que têm significados opostos. Ainda que os participantes não tenham usado os mesmos exemplos, um padrão consistente de pares de opostos emergiu da linguagem que empregaram para descrever suas visões de mundo. Vencedor ou perdedor, sobreviver ou morrer, matar ou ser morto, fortes ou fracos, líderes ou seguidores, sucesso ou fracasso, esmagar ou ser esmagado. A origem dessa visão de mundo, segundo a oposição binária viking ou vítima, não estava completamente clara, mas a maioria atribuía os valores que lhes foram ensinados na infância, a experiência de sobreviver a tribulações ou a sua formação profissional. Boa parte dos participantes que sustentaram essa visão no grupo era composta de homens, mas também havia algumas mulheres. Faz sentido que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, até mesmo aqueles que não recorriam a essa armadura, mencionaram terem sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores. Sem esquecermos que conseguir vencer e dominar as mulheres fazia parte da lista dos princípios masculinos discutidos no capítulo 3. Além dos fatores socialização e experiências de vida, muitos participantes desse grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima. Nós ouvimos isso de seguranças, veteranos de guerra, agentes penitenciários, policiais e pessoas que trabalham em ambientes super competitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro. Não foi possível concluir se esses profissionais procuraram carreiras que alavancaram seu sistema de crença de vikings ou vítima, ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem da vida
sobre a polarização entre vencer ou perder. Um aspecto que fez dessas entrevistas uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades em suas vidas pessoais, lidando com comportamentos de alto risco, divórcios, isolamento, solidão, vícios, raiva, esgotamento. Mas em vez de verem esses comportamentos e suas consequências negativas como resultado de sua visão de mundo vítima ou vítima, elas os percebiam como prova da natureza cruel da própria vida. Quando examino as estatísticas nas profissões viking ou vítima mais intolerantes à vulnerabilidade, identifico o desenvolvimento de um padrão perigoso. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que no ambiente militar. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionados a suicídio, violência, vícios e comportamento de alto risco apontam para essa assombrosa verdade. Para os soldados servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, as Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Só foram contabilizados realmente os suicídios efetivos, vamos dizer, rápidos e eficazes, né? Craig Bryan, psicólogo da Universidade do Texas, especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na Força Aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos a uma lógica contraditória. Treinamos nossos combatentes para usar a violência e a agressão controladas, para suprimir reações emocionais fortes diante da adversidade, para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Bryan explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combater de nossas forças armadas. E alertou para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio das lentes do par viking ou vítima. Os soldados em serviço são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar ao seu extremo nas Forças Armadas. Porém, se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. Isso é uma grande discussão aqui no Brasil, inclusive. O mesmo acontece nas empresas. Quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados na dinâmica do ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, têm resultados que não são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídios entre advogados é 4 vezes maior que a da população em geral. Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos da depressão e abuso das substâncias entre advogados atribuíram o alto índice de suicídio na categoria ao perfeccionismo e à necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. Isso aqui é uma pesquisa um pouco antiga já, esse livro foi publicado em 2012, alguma coisa assim, né? Já tem uns 10 anos. Pensa hoje, né? Primeiro me veio o exemplo na cabeça de atleta de alta performance, que passa pelo mesmo tipo de coisa. Você vence ou você fracassou. O segundo lugar é o primeiro a perder. Esse tipo de discurso que é usado no treinamento deles. Mas hoje em dia, a gente pensando na nossa realidade, a realidade das redes sociais, dos influenciadores digitais, né? Onde ter menos like numa foto é fracassar, né? Se você não tem mais like a cada foto, então você está fracassando.
Não importa se o teu menos like é 150 mil, mas na outra se você teve 180 mil, então tem algo muito errado acontecendo. Tudo isso está causando uma grande epidemia de doença mental há alguns anos no nosso mundo, né? E as pessoas estão adoecendo do espírito, da alma, da mente, da psique, né? Por causa disso. Essa coisa de você não ser bom o bastante. Tudo isso embora o livro já seja um pouco antigo, ele é muito atual. Com certeza pode ser atualizado com exemplos do nosso cotidiano. Essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também. Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização daqueles que acreditam que estão sendo alvo de ataques ou tratados de forma injusta. Com essas lentes, só há dois posicionamentos possíveis: exercer poder sobre algo ou alguém ou se sentir impotente. Nas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados ao serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles. Vikings. Reduzir nossas opções de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para transformação e mudanças significativas. E a gente vai ficando aqui com o nosso leiturinha, nossas reflexões, né? E aí, você tá gostando? Então deixe seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito, muito, muito mesmo a gente a crescer aqui na plataforma. E também ajuda o YouTube a entender que tipo de conteúdo você gosta. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, aquela coisa toda, né? Aqui em cima, ó, tem uma playlist com todos os trechos já lidos até agora de A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem, cuidem-se bem. Até um próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e tchau. Tchau!